Oi pessoal, José Antônio aqui, psicólogo cognitivo comportamental, e hoje nós vamos falar sobre insegurança e como superar a insegurança. Bom, primeira coisa que você tem que ter em mente é que a insegurança só aparece quando você tem algum pensamento que faz com que você sinta insegurança. Então, por exemplo, se você precisa entrar na faculdade e dar conta das disciplinas do primeiro semestre e começa a acreditar que as disciplinas são muito difíceis, você está dizendo para você que para concluir aquele semestre, concluir aquela disciplina, você vai ter um grande trabalho. Ok, essa foi a primeira mensagem que você passou para o teu cérebro. E aí é onde a gente entra no seguinte ponto. Se você não observa os pensamentos que você tem e não controla eles e não guia o que passa pela sua mente, você fica à mercê das situações que levarem para a insegurança, para a ansiedade, para o medo, sabe? Para a procrastinação. E isso tudo vai dificultando a tua vida, obviamente. Então vamos lá. Se você pensa que é muito difícil, você vai acreditar que pode ser que você não consiga. Uma coisa pode trazer a outra, um pensamento trazendo o outro. E assim o seu sentimento de desânimo aparece. Insegurança também. Agora, o que você precisa fazer? Lembrar de todas as outras vezes que você achou que era difícil algo e você foi lá e conseguiu. Entende? Como entrar na faculdade, como concluir o ensino médio, conquistas, como concluir aquela prova daquele ano que você estava tendo dificuldade. Ou seja, diversas vezes na sua vida você já achou que teria algo ali que era muito difícil. O que foi que aconteceu nas outras vezes? Como foi que você lidou? O que foi que aconteceu? E assim a gente começa a chegar mais próximo de você superar aquele pensamento, não deixar aquele pensamento disfuncional, que é a ideia de que algo vai ser difícil, de que você pode não conseguir, vencer e te desanimar, te desmotivar, te fazer sentir insegurança, ansiedade, medo, entende? É sobre você começar a observar esses pensamentos e trocá-los por uma opção mais realista. Eu não falo de uma opção positiva, porque você fala assim, pensa positivo, pensa que vai dar certo, e aí, você consegue se animar pensando assim? Não. Agora, quando você adapta o seu pensamento à realidade, adapta não, quando você traz o seu pensamento para uma visão real da situação, como por exemplo, teve outras vezes que eu achei que não ia conseguir, certo? Certo. E quando eu achei que não ia conseguir, eu consegui? Consegui. Então, teve mais vezes que eu consegui ou que eu não consegui? Poxa, teve mais vezes que eu consegui. Não, então peraí. Se teve mais vezes que eu consegui no passado, então significa dizer que é mais provável que eu consiga agora também, certo? Ou seja, você está mostrando para sua mente uma questão de probabilidade pelo histórico, entende? Ou seja, diversas coisas vão ser difíceis, mas você precisa primeiro fazer uma parte para aquela parte ficar mais fácil e depois você vai para outra parte. Assim como, por exemplo, eu treino corrida de rua. Quando eu comecei a correr, eu estava mais gordinho. Então, eu não corria, eu caminhava 3 quilômetros em 40 minutos. Ok. Comecei a caminhar mais e mais, de repente, dos 40 minutos eu estava nos 35. E aquilo começou a chamar minha atenção. Depois eu comecei a ver algum pessoal que corria lá 1 quilômetro em 5 minutos, em 6 minutos, 7 minutos. E eu ficava, nossa, caramba, né? Em 20 minutos o cara já correu 3 quilômetros, até menos que isso. Beleza. E aí, eu comecei de repente a correr 3 quilômetros em 28 minutos. Quer dizer, eu tinha começado em 40, já estou em 28. E aí, hoje, no momento desse vídeo, eu posso lhe dizer que eu corro 3 quilômetros em 18 minutos. Foi fácil chegar nesse desempenho? Não. É um treino sofrido? Não. Mas, veja, eu no começo, eu pensei que, caramba, não vai ser possível chegar lá. Mas, de repente, eu fui entendendo que um passo, depois eu torna mais fácil e me deixa mais próximo do objetivo. Depois eu dou outro passo, mais fácil chegar no objetivo. Só que o que você precisa fazer é dar esses passos e reconhecer as suas pequenas vitórias e pequenas conquistas. Porque o nosso pensamento, ele funciona de uma forma linear, então ele funciona através de causa e efeito. Então, se eu penso assim, caramba, eu preciso passar na disciplina X, mas para passar na disciplina X eu preciso aprender tal conteúdo, tal conteúdo, tal conteúdo. Ok. E aí eu observo onde eu estou nesse momento. Quando eu estou pensando isso, eu estou pensando que eu preciso aprender e ao mesmo tempo eu estou conscientemente onde eu estou. Se eu não estudei e não aprendi a disciplina A, B e C,
Como que eu quero sentir a segurança agora, nesse momento que eu estou pensando em passar na disciplina? É mais difícil, entende? Em passar naquela matéria. É mais difícil. Agora, se eu aprendo a disciplina A, aí eu digo, opa, tá chegando mais próximo do que eu preciso para me sentir confiante e seguro. Depois eu vou para B, depois eu vou para C. Com certeza, depois que eu tiver aprendido todo aquele conteúdo, eu digo, ok, agora eu posso fazer a prova. Porque eu me sinto seguro e confiante, porque eu subi esses degraus, porque eu dei esses passos. E aí o meu cérebro consegue entender que é possível, que é mais fácil. Ou seja, são pequenos passos, mas reconhecer as suas conquistas